Em um tribunal de São Paulo, a audiência estava a ponto de terminar, mas um evento inesperado paralisou a todos. O juiz Arnaldo Diniz, em sua imponente cadeira de rodas, já havia demonstrado sua falta de compaixão e sua rigidez implacável, repreendendo advogados e desprezando o que considerava sentimentalismo. Foi então que uma jovem de vestido azul, até então invisível, levantou-se com a voz firme e os olhos cheios de fogo. Abrindo caminho entre a multidão, ignorando a ordem dos guardas, ela parou diante do estrado. "Liberte a minha mãe e eu o farei andar", ela proclamou, deixando todos na sala, incluindo o juiz, completamente paralisados. A frase, cheia de uma audácia inesperada, ecoou pelo silêncio sepulcral que se instalou, anunciando que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O ar do tribunal congelou. As câmeras se voltaram para a jovem de vestido azul, que, apesar das risadas e cochichos de mais uma doida, manteve o olhar fixo no juiz. As palavras "liberte minha mãe, e eu o farei andar" ecoavam na sala. O juiz Arnaldo Diniz, que havia perdido a compaixão no mesmo acidente que o deixou em uma cadeira de rodas 15 anos atrás, sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele a desafiou, chamando o ato de circo de bizarrices, mas a determinação dela o surpreendeu. "Então me permita mostrar uma realidade que o senhor nunca viu", ela respondeu, sem hesitar. O juiz, apesar de sua fúria, cedeu, dando a ela 2 minutos. A garota começou a contar sua história, mas a plateia e o promotor, o qual chamou o ato de inadmissível e farsa, duvidaram de suas palavras. No entanto, o juiz, movido por uma curiosidade incontrolável, a convidou a se aproximar. O silêncio voltou. A jovem se ajoelhou e colocou as mãos sobre os joelhos dele. Embora Fausto não tenha sentido nada fisicamente, algo começou a se mover dentro dele. Ela sussurrava sobre justiça, sobre deixar algo bom entrar depois de tanta escuridão. O juiz, com os punhos cerrados e a garganta fechada, não conseguiu gritar para que ela parasse, pois algo estava acontecendo. Com os olhos fechados, a jovem sussurrou: "Eu não posso curá-lo, mas posso pedir, com toda a minha alma." O juiz respirava com dificuldade, sentindo um tremor leve, mas real, em sua panturrilha direita. Ele murmurou para si mesmo: "Isso não pode estar acontecendo." E então, de repente, os dedos de seu pé se moveram. O juiz arregalou os olhos. "Basta!" ele exclamou com a voz falha. A jovem retirou as mãos delicadamente e disse: "Vim lhe dar uma escolha." O juiz, em choque, viu sua perna se mover ligeiramente, confirmando que não era imaginação. No entanto, o momento foi quebrado por gargalhadas e gritos zombeteiros de "falso milagre." As risadas e as provocações cresceram, e o juiz sentiu o que havia sentido desaparecer, deixando um vazio no peito. Horas depois, em seu escritório, Fausto girava a cadeira lentamente em frente à janela, com a cena se repetindo em sua mente: "Liberte a minha mãe e eu o farei andar." Ele se sentiu sujo, não judicialmente, mas humanamente. Na manhã seguinte, com o processo de Mariana Ortega em mãos e uma expressão decidida no rosto, ele disse ao secretário do tribunal: "Quero visitar o abrigo de menores onde a filha de Mariana foi enviada." Em caráter pessoal, sem toga, sem escolta. Após a visita, Fausto se sentiu ainda mais motivado a buscar a verdade. Ramiro, que vivia em uma casa humilde com paredes descascadas e portão enferrujado, explicou que a lei era apenas a lei do papel, não a lei do coração. Ele entregou a Fausto uma prova crucial, um pendrive contendo um vídeo caseiro que mostrava Ramiro cuidando da filha doente no exato momento do crime. A polícia havia descartado essa evidência, mas Fausto a encontrou. Ao verificar seus próprios arquivos, ele descobriu que o nome do policial que prendeu Ramiro, Henrique Bravo, aparecia em 3 denúncias por coerção de testemunhas e extravio de provas. Fausto percebeu que o caso havia sido manipulado. Agora, ele não era mais o homem que assinava documentos sem olhar. Com a verdade em mãos, ele sabia o que tinha que fazer para restaurar a justiça. Determinados a reabrir o caso, o juiz Fausto Deligny e Ramiro, o pai da menina, uniram forças para buscar a verdade, com Fausto pedindo que Ramiro fosse seus olhos, ouvidos e consciência. Dias depois, a solicitação formal de reabertura foi entregue na secretaria do tribunal, e o clima mudou. Os corredores, antes neutros, pareciam agora respirar tensão.
Quando Fausto foi chamado ao escritório de seu ex-colega, o promotor-chefe, ele estava mais seguro do que nunca. O promotor o alertou sobre os riscos para sua carreira e credibilidade, mas Fausto respondeu com firmeza: essa menina viu mais verdade do que eu e você juntos em 30 anos de toga. A nova audiência, marcada para 4 dias depois, atraiu uma multidão de jornalistas e curiosos, todos ansiosos para ver o juiz que tinha andado por 5 segundos. O silêncio da sala foi quebrado quando Fausto entrou, não em sua cadeira de rodas, mas de pé, apoiado em uma bengala. Cada passo era desajeitado, mas era um passo em direção à redenção, e o som da bengala no chão soava como um tambor de guerra. Com a voz firme, Fausto Diniz deu início à audiência, anunciando que novas provas questionavam a fundo a condenação de Ramiro Ortega. As evidências apresentadas, o vídeo caseiro, o relatório manipulado do oficial Henrique e o recente atentado contra o juiz e a menina atingiram a injustiça como uma série de golpes, sem deixar margem para a defesa. Sem argumentos, o promotor se viu obrigado a pedir desculpas públicas e a anulação imediata da condenação. O juiz Fausto leu a sentença, declarando Ramiro Ortega inocente, sua condenação anulada, sua liberdade restituída e seu nome limpo. A filha de Ramiro correu para seus braços, em seguida, se aproximou do juiz, se ajoelhando em frente a ele. Ela sussurrou: sei que é difícil, mas se agora o senhor acredita, deixe que Deus termine o que começou. E com as mãos sobre as pernas do juiz, repetiu: antes, o senhor andou por uma promessa, agora, ande pela verdade. Foi então que as pernas de Fausto começaram a despertar, os músculos se tensionaram, os dedos dos pés se moveram e, sem a bengala, ele se levantou, firme e vivo. O tribunal irrompeu em aplausos e lágrimas, testemunhando a justiça se tornar um milagre. No dia seguinte, o tribunal estava mais cheio do que nunca, com murmúrios sobre a menina que iria testemunhar e o juiz que andaria na frente de todos. O juiz Arnaldo Diniz chegou com a testa franzida. As palavras da jovem o perseguiam, o moviam por dentro de um jeito que ele não conseguia explicar. Tomando seu lugar no estrado, ele ajustou a toga sobre os ombros e bateu o martelo suavemente para pedir silêncio. Ele anunciou que ouviria um testemunho incomum que, embora inusitado, havia sido autorizado, o da menor Clara Mendoza, que havia solicitado o direito de se pronunciar em defesa de sua mãe. Quando o representante do Estado pediu para objetar por falta de competência emocional, Fausto respondeu com firmeza: esta sala permitiu discursos de criminosos empedernidos. Pode ouvir a uma menina. A jovem Clara entrou no tribunal de mãos dadas com a mãe, que estava com as algemas soltas. Sem muletas ou cadeira de rodas, ela caminhava com passos firmes. Meu pai é muitas coisas, mas não é um criminoso, ela disse. Ele me ensinou a ser forte quando tudo doía. Quando os médicos disseram que eu jamais andaria, ele não chorou. Se isso é um crime, então me julguem também, porque eu sou a prova do amor dele, e esse amor me trouxe até aqui, caminhando. O juiz Arnaldo Diniz, comovido, questionou em voz alta: e o que é a justiça se não tem coração? Que tipo de juiz sou eu se não posso ver além do Código Penal? Há uma mãe, não uma criminosa, uma criança que desafiou a lógica por amor. Clara, então, subiu os degraus do estrado e estendeu a mão para o juiz. O senhor me prometeu que se levantaria se eu andasse, ela disse. Agora é sua vez. Com um esforço que parecia mais emocional do que físico, o juiz se levantou, suas pernas tremendo, mas firmes. A sala irrompeu em aplausos. De pé, o juiz declarou: Senhora Mendoza, a senhora não é uma delinquente, é uma sobrevivente, e é a razão pela qual sua filha está viva, forte, e hoje me fez andar. Ele encerrou o caso e ordenou a libertação imediata da mãe. A mãe, livre, correu pelo corredor central do tribunal. A filha correu também. Elas se encontraram no meio do caminho e se abraçaram com uma força que só aqueles que passaram pelo inferno juntos conhecem. Fausto os observou, e embora o tremor em suas pernas continuasse, ele não tentou se sentar. Ainda não. Foi uma promessa feita entre olhares, uma promessa que mudou tudo. Para mais histórias que tocam o coração e nos fazem repensar a justiça, não se esqueça de se inscrever no canal. De onde você nos assiste? Conte-nos nos comentários e vamos construir juntos esta comunidade.